Olá, bom dia. Quanta alegria estarmos aqui novamente nesse clima de Natal, que possamos ser envolvidos com toda a luz e com todo o amor do Cristo. Bem-vinda, Ingrid, Pati, Alci, Mineiro, todos bem-vindos. Eu gostaria só que me dessem um feedback com relação ao som. Vocês estão me ouvindo bem? Se eu tenho que fazer algum ajuste. Bem-vindo, Erwin, Sol, Melo Almeida, Wiane, todos sejam bem-vindos. Que a luz e o amor do Cristo nos envolva, hoje e sempre. Mais um dia de Evangelho do Lex, Evangelho no Lar, em que aqui estamos. Obrigado, você, pelo retorno. Então é com grande alegria estamos aqui mais uma vez. E saúdo a todos que aqui estão, Naninha, Serina, e que nosso Cristo esteja a nos iluminar. Hoje nós iremos explanar sobre o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um texto muito longo e nós resolvemos dividi-lo em duas partes. Então ficamos desde o parágrafo 1º até o parágrafo 7º. Então nós vamos lendo e à medida que formos lendo vamos explanando o nosso entendimento. Desde já eu agradeço a casa, ao convite que nos faz e de estarmos juntos aqui, certo? Então, nesse primeiro momento, peço aos queridos amigos, queridos irmãos, que coloquem para fluidificar um copo de água ou uma garrafa, uma jarra com água, e após a finalização desse evangelho você pode fazer uso, beber. O que sobrar você pode dar para os moradores da residência, para os animais, para as plantas, e o que sobrar você pode guardar na geladeira e ficar consumindo. E o evangelho que nós vamos explanar é o Evangelho segundo o Espiritismo. E iniciamos sempre com a nossa oração inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos, não como ritual, mas como uma forma de nos concentrarmos melhor, uma melhor concentração, fiquem à vontade. Amado Pai, Mãe Maria, Irmão e Mestre Jesus, nossos mentores espirituais, os ceareiros do Cristo, a presença das energias telúricas, elementais e celestiais. Gratidão, Pai, por este momento. Gratidão, Pai, por todas as oportunidades que chegam a cada um de nós, mesmo aquelas que nós achamos ser ruins. Mas a que nós achamos ruins são aquelas para o nosso aprimoramento. Que possamos ser resignados, pararmos de reclamarmos dessas oportunidades
Nada é ao acaso. Tudo tem uma finalidade. E a finalidade de estarmos aqui é de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos moralmente e intelectualmente. E assim, Mestre amado Jesus, e aos irmãos que se encontram invisíveis nos nossos lares, os nossos mentores espirituais, que nos ajudem neste momento, nos intuindo com palavras simples, com palavras que todos possam entender. E assim, pedimos humildemente proteção, que nos envolva com tua luz de amor, nos protegendo de qualquer infiltração negativa. Que os nossos irmãozinhos que ainda se encontram na ignorância possam ser tocados pelo amor, pois ainda não conhecem o amor. Não são espíritos maus, são espíritos ignorantes, pois fomos criados à luz do Pai, somos perfeitos em estado de imperfeição, e que nós estamos aqui exatamente para vencermos, trabalharmos essas imperfeições, os vícios, o orgulho, o egoísmo, a raiva, o rancor, o ódio, a inveja e demais. Gratidão e peço permissão a vós para que possamos prosseguir com a leitura e explanação do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez bom dia, obrigado pela presença de todos. Forte abraço, Aliette, Cileide, Francilvânia, enfim, a todos. Instruções dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar a vosso pai e a vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Texto muito bom, muito rico, em que nós a cada dia vivenciamos o que iremos ler a partir de então. O item é o item 9, como eu já informei no início. Nós dividimos em duas partes, por ser um texto longo. Nós faremos do primeiro parágrafo até o 7º. E no próximo sábado, o nosso querido irmão que irá realizar ficará com do parágrafo 8 ao parágrafo de número 11. Então, iniciando a leitura, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhes analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então a gente já sabe que a ingratidão é fruto do egoísmo. Nossas grandes chagas, egoísmo, orgulho, a inveja, e nos causa um impacto, uma revolta, quando a gente observa, principalmente os que ainda não acreditam, não têm conhecimento da reencarnação, quando observam um pai, um filho se atacando, ainda matando um ao outro, os comportamentos inadequados dentro da família, e aí ficamos a nos perguntar: por que isso acontece? Por que Deus permite? Isso é coisa de Deus? Então, essas perguntas nos são respondidas quando nós vamos estudar a essa doutrina, que é a doutrina espírita, que veio para nos
clarear por diversos acontecimentos que ocorrem durante todo o nosso processo reencarnatório. Então, quando ele diz analisar as causas e os efeitos, por que esse ódio? Por que ocorre ódios entre pai e mãe, ou entre pais e filhos, e consequentemente, muitas vezes entre pai e mãe, pai e mãe que eu falo, me desculpe, entre o esposo e a esposa, entre os filhos, né? Mas aqui o texto se adequa ou se faz em relação aos filhos. Lembrando que nós somos irmãos, somos filhos de um Deus único e estamos em estado de pai, de mãe, de filho, de filhas, né? É um estado, mas nós somos uma família só, espiritualmente falando, e essa nunca finaliza, nunca vai finalizar essa família espiritual. A família consanguínea, tão logo vai se resolvendo, se ajustando o que tem para se ajustar, vai havendo novas experiências, novas provas, novas expiações, né? Mas enquanto não existe esse ajuste, vai ocorrer de estarmos unidos dentro dessa família. Então, não é dentro da família onde nós encontramos as nossas maiores dificuldades. Muitos se revoltam, muitos abandonam a família, mas nós temos essa missão, nós temos essa expiação exatamente para nosso ajuste. E aí vale ressaltar um livro da obra de André Luiz, que que 3 pessoas, um homem, 2 homens e uma mulher, né, em uma determinada vida, esses 2 homens se apaixonam por essa mulher. E um dos amigos, e são amigos, né, mata o outro. E desencarnam todos e depois reencarna aquela mulher e aquele que foi a vítima daquele episódio, o que foi morto. E eles vêm na reencarnação, casam-se, à espera do filho, que foi aquele quem o matou na existência anterior, ou nas existências anteriores. E aí vem o grande papel da espiritualidade superior. Trazer aquele espírito que anteriormente matou aquele amigo, e aquele amigo que foi morto, que já está encarnado, recebê-lo. Bem, ele não lembra. O que está no plano espiritual, ele vai lembrar, ele lembra. Mas o que está no plano espiritual, pela misericórdia divina, né, pelo apagar, né, de todas as informações anteriores, mesmo que fiquem registradas, ele, nos seus desdobramentos, vai haver esse encontro da espiritualidade superior para que ele aceite aquele que o matou como filho. E aquele que o matou tem receio, tem medo de retornar, principalmente naquela família. Mas tem o ajuste, tem que haver o ajuste entre os dois. Aí veja só a misericórdia divina agindo, colocando aquele que foi seu algoz como seu filho. E aí vem os desdobramentos. E a gente continua a leitura. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos
e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado, entrevejam uma partícula da verdade, apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Olha a importância. Então, quando nós desencarnamos, nós não levamos os bens materiais, como muitos ainda imaginam. Nós vamos levar as nossas virtudes e os nossos defeitos. E aquelas plantações, o semear que fizemos, nós vamos em outras existências colher. Eu me recordo muito da minha mãe, e quando ela diz que ainda está viva, ela diz: filho, o plantar, o semear não é obrigatório, mas o colher, esse sim. Então, se plantar, vai ter que colher. Então está aí, nós desencarnamos, levamos conosco todas essas virtudes e defeitos, e no plano espiritual nós estamos lá para nos aperfeiçoar. Ou então vamos permanecer estacionários, vai depender da ignorância de cada um. Da ignorância que eu falo não é da brutalidade, da ignorância do conhecimento, de conhecer o amor. Até que aquele espírito queira receber a luz. Deus, misericordioso que não é vingativo, como muitos também pensam, Ele nos dá o livre-arbítrio. A cada existência nossa nós temos as provas, as expiações a cumprir. Evidentemente que nós não cumprimos 100%. Quem já leu o livro Os Mensageiros, lá da obra do Chico Xavier, de André Luiz, observa que por isso que nós temos inúmeras existências. E nós nos endividamos no atacado. E Deus, por sua misericórdia divina, Ele nos dá a oportunidade de pagar ou de ajustar esses erros, acertando, no varejo. Nós não temos como numa só encarnação, responder por todo o semeio das nossas existências. Então vai ser limitado, como eu falei, no varejo, o pagamento. E muitos de nós não conseguimos. Vamos passar várias e várias, tendo que, em cada encarnação, nós progredimos, porque nós não estacionamos na matéria e nem regredimos. No espaço nós podemos estar estacionário, enquanto não queremos receber a luz. Mas na matéria nós vamos sempre progredir, nem que seja um pouco. Por isso que Jesus disse para nós: não julgue, seja indulgente. Porque aquilo que nosso irmão está fazendo, nós já fizemos ou nós ainda vamos fazer. Então não vamos julgar estuprador, não vamos julgar ladrões, não vamos julgar assassinos. São todos nossos irmãos. Vibremos amor para esses queridos e amados irmãos. E isso é o que eles necessitam, é do nosso amor. Eles carecem do nosso amor. Os nossos obsessores, como dizia um grande amigo, que tive a oportunidade de conhecer ainda na matéria, Afonso Damasceno, ele dizia para mim: amigo, não me chame por obsessores, chame por irmãos que carecem do nosso amor. Porque os nossos irmãos que chamamos de obsessores são aqueles que estão à procura, pelo ódio, à procura da vingança. Mas quando nós começamos a vibrar amor por esses irmãos, no momento eles vão ser tocados. É igual a água mole em pedra dura. Vai bater até que consegue furar aquela pedra. Mesma coisa. Então,
que possamos envolver aqueles irmãos que praticam mal conosco, envolvê-los em amor, envolvê-los em luz. E essa é a grande caridade. Por isso que ele fala aqui, para que nosso espírito chegue até Deus, necessário se faz que pratiquemos a caridade. Mas, para isso, nós temos que compreender que a caridade tem que haver o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não existe caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Isso é muito importante para a gente. Cleiton, então eu não vou fazer caridade se eu ainda não consigo perdoar, se eu ainda não consigo esquecer as injúrias, se eu ainda estou com meu coração tomado de ódio. Bem, você pode praticar a caridade. E aí é o início de um trabalho. Porque a caridade, por isso que os centros espíritas, geralmente, quando chegam os irmãos encarnados nos atendimentos fraternos, são colocados para a prática do bem social. São colocados são orientados, melhor dizendo, para ir para uma sopa fraterna, exatamente porque aí ele vai estar combatendo em primeiro lugar o egoísmo. Em primeiro lugar o egoísmo, o orgulho. Então, isso é o início do trabalho. A partir do momento que eu inicio a prática da caridade, eu vou estar trabalhando essas imperfeições de imediato, o egoísmo, o orgulho, certo? Por isso que muitas vezes, quando nós participamos dessas atividades, quando chega o dia, aí acontecem os imprevistos, exatamente para você desistir. É a espiritualidade inferior ainda, se utilizando das práticas, né, vamos assim dizer, maléficas, atrapalhando o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. Inclusive nos evangelhos do lar, os lares que deveriam ser praticados. Porque quando fazemos o evangelho no lar, nós estamos protegendo o nosso lar. Nós estamos trazendo uma egrégora de amor. E muitas vezes, quando temos aquele horário, né, geralmente as pessoas utilizam o evangelho do lar para um dia só na semana, naquele mesmo horário. Eu confesso a vocês que aqui em casa nós fazemos o evangelho impreterivelmente 3 vezes ao dia. Ao amanhecer, às 3 horas e às 21 horas. E necessário se fizer, se durante o dia ocorrer alguma situação que nos traga desequilíbrio, desconforto. Evangelho. É o que o Chico fez, aquela velha história que ele bateu, né, entre aspas, nos irmãos com o Evangelho. É uma taca de Evangelho. É isso que nós devemos estar ativo no dia a dia. Nunca é demais as orações. Nunca é demais a prática do bem e do amor. Nunca é demais para a nossa edificância os nossos pensamentos elevados e, evidentemente, ligados ao Pai Celestial. Continuando, então, mediante inaudito esforço, consegue tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Então, quando nós aqui estamos nesse plano, nós não lembramos. Nós temos os arquivos, né? Através de estudos, nós sabemos que a cada existência nossa fica arquivada aquela existência. É como se um HD que nós utilizamos hoje
que nós temos todos os nossos arquivos ali guardados. É a mesma coisa nossa. Fica em cada existência nossa, tem lá, vamos lá, mentalizar um armário, daqueles arquivos de escritório, e que lá está uma pasta com aquele HD daquela existência. Por isso que muitos de nós, quando abrem essas frequências, muitos acreditam que a pessoa está ficando louca. E são frequências abertas daquela época. Exemplo, quando nós olhamos, encontramos alguém que nós nunca vimos nesta vida, e aí a gente tem aquela questão de conhecer, mas não lembra de onde, e sabe que não é daquela vida. Ou então quando a gente tem a antipatia, que isso ocorre também. São situações de vidas passadas, e aí estão arquivadas lá nesse armário, no nosso arquivo, e de vez em quando essas frequências se abrem. E aí muitos não compreendem, não entendem, não têm o conhecimento espiritual, aí terminam sendo colocados em hospitais psiquiátricos. E quando há esse desencarne, né, quem está no plano espiritual, no plano astral, ele vai saber. Os meus irmãozinhos que carecem do meu amor, eles lembram, porque eles estão estacionados naquele momento do ocorrido. Vamos supor que numa vida anterior eu tenha cometido um assassinato de uma pessoa próxima a mim, ou não próxima, de um irmão. Ele, estando no plano espiritual, no plano astral, ele se recorda daquilo, ele está vivendo aquilo, ele vive aquele momento, e quando ele me encontra aqui no plano espiritual, ele estando lá. Porque é mais fácil dele me encontrar quando estou preso a esse corpo. E aí eles começam os ataques. É por isso que nada é ao acaso. Não existe vítimas e nem algozes. Há momentos em que eu vou ser vítima, há momentos que eu vou ser algoz. Então, quando eles estão lá, no plano astral, no plano espiritual, eles sabem. É por isso que eles nos atacam. Quando aqui estamos, nós não lembramos, aí não sabemos. Aí quando acontece qualquer situação, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Por que está acontecendo isso? É exatamente essa questão. E aí eles não conseguem perdoar. Aqueles que querem receber a luz, eles começam a orar a Deus e imploram aos bons espíritos que o ajudem, que lhes deem força para que eles possam vencer esses momentos. E aí vem a questão da reencarnação naquela família, próximo àquela pessoa em que ele teve essas adversidades anteriores. Continuando. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, e não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E é como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver a olhar o passado. Está aí. Às vezes a gente, uma criança, né, que para muitos é apenas uma criança, mas o espírito daquela criança é um espírito antigo. E muitas vezes tem a antipatia daquela criança, porque nós sentimos energias. Nós sentimos energia. Os espíritos se comunicam através do pensamento.
Por isso que eles sabem tudo o que nós pensamos. Então, consequentemente, esses irmãos que ao nascerem, eles ainda estão bem, vivem mais no plano espiritual, o espírito da criança, do que aqui conosco. Certo? Então eles estão mais próximos dessas circunstâncias. Então ali, até os 7 anos, né, que há os ciclos de 7, 14, 21, de 7 em 7 anos existem os ciclos. Então até os 7 anos a criança ela vive mais para lá do que para cá. Certo? Então eles lembram com maior facilidade do ocorrido. Por isso que há essas situações de repulsão de criança para com alguém, né? Porque lembra do que ocorreu no passado. E como eu falei do livro, da história dos 3 envolvidos, uma mulher e 2 homens, que um matou o outro para viver com a mulher, quando ele retorna, o que matou, quando retorna para a família, sendo filho daquele que matou, ele, conforme esse texto, ele pode muito bem sucumbir. Ele pode desistir. E pode acontecer o que a gente vê de vez em quando nos noticiários. O pai matando o filho matando o pai. Né? Exatamente por isso. Porque a vontade não é grande, não é o bastante para ele vencer aquela adversidade. Por mais que ele esteja aqui, mas o inconsciente dele ainda tem as lembranças do passado. E aí nós observamos muitos comportamentos, vamos assim dizer, inadequados entre pai e filho. Exatamente por isso. E aí é que nós temos que trabalhar o nosso e conhecer a questão espiritual. Por isso que nós somos criados simples e ignorantes, à luz do Pai, ou seja, todos os espíritos são bons, mas no caminhar nós precisamos nos conhecer, o autoconhecimento, e precisamos aprimorar a nossa moral. E aí vem a reforma íntima. E a reforma íntima é nos reformar moralmente, mas precisamos ter o conhecimento. Porque nós vemos no outro os defeitos que são nossos. Por isso que Jesus diz, você vê um cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no seu. É exatamente isso. Então, quando aquele irmão chega naquela família, como essa história da obra de André Luiz, escrita por Chico Xavier, aquele irmão teve todo um embasamento espiritual para que fosse se adequando à vinda dele àquela família, para se ajustar. Mas ele vem com aquela missão de ajuste, o plano reencarnatório. Mas pelo livre-arbítrio pode acontecer de não ocorrer, do próprio pai não aceitar, como eu já falei, do inconsciente, das aberturas das frequências, daquele arquivo que está lá, de nossas existências que estão arquivadas, vir à tona e haver essa antipatia. É exatamente o que ele fala aqui. É necessário volver e olhar o passado. Então o nosso vencer vai depender muito desse ajuste que a gente tem que ter. E aí vem os trabalhos, né? Vem como é que eu posso dizer? O auxílio espiritual. O auxílio espiritual para que nós possamos vencer essas adversidades. Continuando, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. Se fielmente a cumprirdes, os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Se por
culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmo, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Olha aí a misericórdia de Deus. Nós estamos vendo a palavra castigo, mas esse castigo não é como nós imaginamos. É uma nova oportunidade de reencarnar junto. Então, quando nós chegamos lá no plano espiritual, vai ser perguntado a cada pai e a cada mãe: o que fizeste do filho que eu te confiei? Porque, como falei, nós no plano espiritual, a família é espiritual. A família consanguínea, uma vez se ajustando, pode haver essa finalização. Então eu posso ter na minha família que eu estou agora, posso me ajustar, mas eu ainda tenho outras situações com outras pessoas que estão em outras famílias. E aí eu posso vir a reencarnar em uma outra família. Por isso que Jesus fala que nós devemos unirmos uns aos outros como irmãos que somos. Então nós somos criados perfeitos e estamos em estado de imperfeição em virtude das nossas vaidades, em virtude de querermos, de acreditarmos que a felicidade está no exterior e a felicidade está dentro de nós, assim como o amor. O amor está dentro de nós. Carlinhos Conceição, um grande músico espírita, cantor, ele fala: faça brilhar a vossa luz. Essa luz está dentro de cada um de nós. E é isso que nós precisamos, é lapidar. Nós vamos lapidar as imperfeições até chegar no amor que está dentro de nós. Esse lapidar é que nem aquele irmão que está lá lapidando as pedras até chegar no diamante. Então o nosso diamante é o amor, certo? Então nós temos as nossas missões para com os filhos também. Nós não devemos abandoná-los de forma alguma, mas devemos dar-los também a liberdade de poder caminhar com seus próprios pés. Continuando: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vula deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muita dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo da expiação. Então nós precisamos colocar esse amor que está dentro de nós para se movimentar. É a caridade. Então aqueles filhos que muitos têm, que está causando desgosto, nós não podemos abandoná-lo. Abracemos conforme diz aqui, porque essa mensagem inclusive é de Santo Agostinho. Então ele nos dá uma verdadeira orientação do que devemos proceder para com esses filhos, principalmente esses que nos dão mais, que nos causam aborrecimentos. Então nós temos que estar dando a esses filhos o amor, porque não vamos imaginar que nas famílias se reúnem apenas os espíritos que já se amam. Não. Vão reencarnar principalmente os que nós tivemos dificuldade em existências anteriores. Então chega um filho à sua casa, doe amor, converse,
conforte. Nós estamos aqui em casa com a Sofia, 4 meses, e desde a época da barriga que a gente já conversava com ela. A gente já tinha todo um preparo, preparando para que ela viesse, porque nesta vida nós estamos aqui para fazer diferente, para doarmos amor. Vai ser diferente de outras existências que tivemos. E essa é uma grande missão nossa. Então, nós precisamos compreender, entender e colocar em prática os exemplos e os ensinamentos do Cristo. Porque não vai adentrar ao nosso lar apenas os espíritos que temos empatia. Vai vir principalmente o que nós temos, a antipatia. Porque é esse o ajuste que precisamos. Porque o nosso Pai quer que nós retornemos à pátria espiritual unidos. Por isso que Jesus disse, quando chegares ao altar com a tua oferenda e tiveres qualquer problema com teu irmão, retorna e fazes a paz com ele no caminho. Ou seja, quando eu chego à pátria, desencarno, chego à pátria espiritual, lá, diz, olha, você ainda tem problema com vários irmãos, você vai retornar para ir se reajustando. E aí você se reajusta no caminho até ter cumprido a sua missão. Então é dessa forma, certo? E aí ele diz para exatamente nós não fazermos esse abandono, não escorraçar, doemos amor. Nós só venceremos as adversidades com amor, conforme o Cristo exemplificou, conforme o Cristo deixou como ensinamento. E aí o último parágrafo nosso diz, a tarefa não é tão difícil. Olha aí, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer as causas das imperfeições da alma humana. Então, com todo respeito, olha a ferramenta Espiritismo que nós temos nas mãos, de podermos compreender, de podermos entender os motivos das animosidades, dos motivos que levam às várias situações adversas dentro de uma família. E que nós iremos vencer. Que nós iremos vencer. Seja como prova, seja como expiação. Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas quando nós utilizamos esse livre-arbítrio sempre no caminho da ignorância, chega uma hora que o Pai diz, olha, agora vem a questão compulsória. Chegou a hora de você responder por toda a situação para que possa chegar ao seu caminho. Então é isso que nós precisamos, meus irmãos. É tão bom quando nós podemos utilizar, como diz nosso querido amigo Osni, certo? Nós temos o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso manual. Querido amigo Afonso, que já está no plano espiritual, ele sempre dizia para mim, em qualquer dificuldade, abra o Evangelho e leia. Que você vai ter as respostas que você está a caçar na sua imaginação. E foi dessa forma que eu estou conseguindo engatinhar nessa nova caminhada. E assim, cada um de nós precisamos despertar. Mas Jesus disse que o despertar é de cada um. Não adianta eu querer... Eu tenho 2 filhas, a Kaline e a Sofia. A Kaline já tem 23 anos de idade. Mas o caminhar da Kaline tem que ser orientado
por mim, mas ela vai aceitar se ela assim bem achar que deva. E eu devo respeitar, mas tenho que estar sempre do lado. Qualquer situação adversa que ocorra, eu tenho que estar como pai para apoiá-la e seguir com ela de mãos dadas. É essa a nossa missão para com os nossos amados pais e amados filhos. Meus irmãos, aqui chegamos ao final do nosso evangelho de hoje. Que bom seria se a gente tivesse mais tempo. É muito bom compreender, entender, estudar a palavra do Cristo. Muito grato pela participação de todos vocês, de todos que aqui assistiram, dos que ainda irão assistir e de todos os irmãos invisíveis ou desencarnados que estão conosco, muitos sendo resgatados nesse momento, aceitando as palavras benevolentes e aceitando o resgate para os hospitais e para as colônias espirituais. E assim, nós finalizamos, antes da nossa prece, informando que o Lex retornou às atividades presenciais às quintas-feiras, mas essas atividades presenciais existe toda a questão sanitária, máscaras, lá o álcool gel, e só são distribuídos 50 senhas por cada quinta-feira. E também é transmitido ao vivo a palestra nas quintas-feiras. Aqueles que não conseguirem estar lá ou que não consigam receber a senha, o canal do Lex, né, do Instagram, fica aberto para assistirmos a palestra. Então, os trabalhos, às segundas-feiras, tem o nosso querido irmão João Braga as cartas consoladoras. Às quintas-feiras tem às 19 horas, assim como também na segunda inicia às 19 horas, na quinta. Nas quartas tem o Evangelho no Lar, às 9 horas. Na quinta tem a palestra às 19 horas, que como eu já falei, já está sendo presencial com apenas 50 pessoas e com as devidas situações sanitárias. Às 19 horas também transmitido, e às 20 horas às 20 horas já não existe mais o trabalho do João, porque ele fica no seu trabalho da desobsessão da quinta. E no sábado e aos domingos, o Evangelho das 9 horas. Então, meus queridos e amados irmãos, finalizamos, vamos fechar os olhos, se assim for mais confortável, mentalizar Jesus, mentalizar Maria e mentalizar a natureza, os rios, os mares, as florestas, as cachoeiras, os lagos, o céu, as estrelas, o sol, a lua, e assim agradecer a Deus por mais essa oportunidade e pedir ao Pai, pedir à nossa mãe, ao nosso irmão e mestre amado Jesus e todos os ceareiros do Cristo, que envolvem luz e amor todos nós, principalmente os nossos irmãos que se encontram nesse momento angustiados, aflitos e depressivos, que estejam passando por qualquer situação, seja por enfermidades físicas ou enfermidades espirituais. Que cada um que passe pela sua prova, que esteja passando por sua prova ou expiação, que possam passar resignadamente, sem reclamações. Nada é ao acaso. E quanto menos reclamações, nós vamos vencer com maior rapidez. Podemos encurtar o tempo dessas situações, desde que estejamos com amor, acatando cada semente que vamos colher do que semeamos. E assim, pedimos permissão, amado Mestre Jesus,
para que possamos, assim, termos um dia repleto de paz, de amor, de harmonia, e os dias que virão. Desejo a cada um Feliz Natal. Que nós utilizemos da ceia, lembrando dos nossos irmãos que carecem do alimento, que não são poucos. Minha voz embarga porque tenho convivido com muitos irmãos nas ruas e a dificuldade é imensa para esses irmãos. Que não julguemos, que doemos amor para eles. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que nós possamos ter compreensão dessa pandemia que não finalizou, que evitemos aglomerações, que nos respeitemos em primeiro lugar, para aí poder respeitar o próximo. Então, esse momento é de não aglomerações, mas cada um segue a vida conforme achar melhor. É apenas uma orientação. Beijos fraternos, abraços fraternos, luz e paz a todos. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.